Hoje nós vamos bater um papo sobre plano cartesiano, como encontrar pontos no plano cartesiano e o início do desenho de gráficos de funções. E aí, pessoal, na última aula nós vimos uma forma algébrica de representar a variação entre duas grandezas. A gente encontrou, então, a lei de formação de uma função. Hoje a gente vai começar a ver como a gente faz para representar essa relação de variação entre duas grandezas de forma gráfica. Nós vamos começar a esboçar o gráfico de uma função. Para isso, a gente precisa entender como é que funciona o plano cartesiano. Lembra do que é plano cartesiano? Se você não lembra, não tem problema. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas e ele ajuda a gente a encontrar pontinhos com mais precisão no plano. Isso vai ser bem útil para que a gente possa traçar o gráfico de uma função. Só que antes de falar exatamente do plano cartesiano, vale a gente lembrar alguns conceitos. Mas vai ser bem rapidinho. Vamos lá para o papel? Olha só, aqui no papel eu tenho a nossa velha conhecida reta real. Nada mais é do que uma reta na qual eu defino uma origem, que vai ser o nosso próprio número zero, e a partir da origem eu coloco alguns números que vão me ajudar a localizar pontos nessa reta. No geral, a gente usa os números inteiros, que também são números reais. E à direita do zero, por exemplo, a gente coloca sempre a uma mesma distância, não é? Os números 1, 2, 3, 4. O que eu quero dizer com uma mesma distância? Entre 0 e 1, nesse caso em específico, eu usei 1 centímetro de distância. Então, entre 1 e 2 tem que ter 1 centímetro, entre 6 e 7 tem que ter 1 centímetro, entre menos 1 e menos 2 também tem que ter 1 centímetro, na verdade, senão vira a maior bagunça e eu não consigo usar essa reta real para localizar número algum. Bom, feito isso, como é que eu faço para localizar um ponto na reta real? Ora, para cada pontinho da reta existe um único número real. Isso significa que todo número real tem um ponto que o representa nessa reta. Por exemplo, se eu quiser um número bem tranquilo de encontrar, o número 6, eu não defini que todo tracinho é um número inteiro positivo à direita do zero e um número inteiro negativo à esquerda do zero? Bom, então à direita, 6 centímetros do zero, eu vou encontrar o ponto de número 6, que está bem aqui. Se eu quiser, por exemplo, um número racional, eu também consigo, porque o número racional também é real, não é verdade? Se eu quiser, por exemplo, 2,5, eu venho aqui entre 2 e 3 e pego na metade dessa distância, ou seja, meio centímetro de 2 e meio centímetro de 3, um pontinho aqui que vai representar o 2,5. Na verdade? Então aqui a gente tem os racionais, a gente tem os irracionais, que podem ser encontrados por construção, a gente tem os inteiros positivos e os inteiros negativos. Se eu quiser também um racional negativo, sei lá, por exemplo, 3,5, eu venho aqui e marco menos 3,5. Puxa, Romenig, muito legal, mas como é que isso vai me ajudar a desenhar o gráfico de uma função? Bom, não dá para desenhar o gráfico de uma função só com a reta real. A gente precisa localizar pontos no plano por completo, na verdade? Então, me diz aí, Romenig, como é que eu faço para encontrar, por exemplo, esse ponto aqui no plano com uma determinada precisão? Afinal, eu não posso colocar ali de qualquer jeito. Ora, então, peraí que eu vou te mostrar como é que faz. Gente, pensa aqui um pouquinho comigo. Na reta real, quando a gente coloca um ponto, a gente encontra ele em cima da reta. Se eu quiser achar um ponto fora da reta, como é que eu faço? Só a reta é suficiente? Não é, não é. A gente precisa de duas retas. E aí a gente recorre para esse caso. Senhoras e senhores, esse aqui é o nosso amigo plano cartesiano. Ele tem duas retas, repare, uma na horizontal e outra na vertical. Olha só que legal. Quando eu quero encontrar, por exemplo, a coordenada desse pontinho vermelho que eu marquei, como é que eu faço? Bom, o que é encontrar a coordenada desse ponto? É dizer com precisão qual é a distância na horizontal da minha origem, que esse ponto está, e qual é a distância na vertical, que esse ponto também está na minha origem. Como é que eu faço isso? Eu traço uma reta perpendicular, vou desenhar aqui, uma reta perpendicular ao meu eixo horizontal, tá? Já falo o nome dele para vocês direitinho. Então essa reta, ela vai passar aqui, né? E essa reta, ela também vai passar aqui no nosso 4, olha só, aquele ponto que eu peguei
ele passa aqui na vertical. Com isso, eu consigo dizer, bom, na horizontal, o nosso ponto está a 6 unidades de distância da origem. E na vertical, ele está a 4 unidades de distância da nossa origem. Como é que a gente representa isso na notação de ponto? Que é um jeitinho de anotar essas coordenadas. Bom, a gente anota aqui, então, que esse ponto é 6, 4. A gente sempre coloca a coordenada do eixo horizontal primeiro e a coordenada do eixo vertical depois. Então, olha só que interessante. O eixo horizontal, geralmente, né, nós matemáticos gostamos de dar nome para tudo. O eixo horizontal a gente chama de eixo X. E o eixo vertical a gente chama de eixo Y. Né? E essas duas retas, elas também são ortogonais. Bom, eu mostrei como é que eu encontro as distâncias aqui dado um ponto no plano. E agora, se eu quiser, por exemplo, encontrar esses pontos aqui, eu vou anotar -2 e 3, eu vou anotar 4 e 7. Tudo bem? Então aqui, olha só, a gente tem uma coordenada negativa e a outra é positiva. E duas outras coordenadas positivas. Como é que a gente faz para encontrar esses carinhas no plano? Bom, é o mesmo esquema. Tá vendo aqui, ó? A primeira coordenada é sempre do eixo X. Eu vou até anotar aqui pra gente não esquecer. É sempre X e Y. A primeira coordenada no eixo X. Então, aqui eu tenho -2. Então, eu vou aqui no -2 e traço uma reta perpendicular ao eixo. Né? Eu vou usar isso daqui, que é o nosso esquadro, para ajudar a gente a fazer o ângulo de 90 graus, tá bom? Então, aqui eu coloco o esquadro para ajudar a gente a desenhar e vai até o 3 no Y, que está aqui mais ou menos, né? Vou traçar assim, passou um pouquinho, mas não tem problema. E aqui eu vou colocar e vou fazer a mesma coisa. Venho aqui no 3 e marco. A intersecção dessas duas retas é o nosso ponto -2 e 3, beleza? Vou encontrar agora o ponto 4 e 7. Como é que eu faço isso? Bom, mesma coisa. Estou aqui no 4, não é? O pontinho 4 na minha reta do eixo X. Coloco o meu esquadro aqui e vou traçar uma perpendicular que passa até mais ou menos ali onde está o 7. Olha só, assim. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Passou um pouquinho, não tem problema, eu preciso da intersecção, então é até bom que passe. Aqui vou traçar mais uma perpendicular, agora o eixo Y. E eu tenho de novo o encontro desses dois segmentos de reta que eu estou desenhando. E esse encontro é o nosso ponto 4 e 7. Não é legal de encontrar os pontos do plano cartesiano? É super tranquilo, não é? Tá bom, Romenig, mas o que isso tem a ver com funções? Calma, já vou te mostrar como é que você vai usar o plano cartesiano para esboçar o gráfico de funções. Só que eu sou um pouquinho mais ligeirinho do que isso. Eu não vou ficar desenhando no sulfite porque isso me dá muito trabalho. Então, eu vou trocar aqui o sulfite por uma malha quadriculada. Gente, como é que eu vou colocar então funções no plano cartesiano? Como que eu faço a representação gráfica de uma função no plano cartesiano? Bom, como eu fui rapidinho aqui, eu troquei por um papel quadriculado, porque ele vai me ajudar a encontrar os pontos com facilidade. A situação que eu vou apresentar para vocês, lembrando lá da lei de formação, lembrando do quadrinho com os dados a respeito da variação entre duas grandezas, vai ser esse aqui. Eu vou usar um exemplo em que a gente tem água num balde. Esse balde tem um furo. E aí essa água vai escoar, obviamente. Ela vai ficar ali vazando no decorrer do tempo. Portanto, a quantidade de água que está dentro do balde varia no decorrer do tempo. Tudo bem? Bom, dito isso, o balde começa com 8 litros. A cada segundo, a gente vai dizer que o balde vai perder meio litro de água. Então, no tempo zero, que não passou nenhum tempo, acabou de aparecer o furinho no balde, eu tenho 8 litros de água. Quando fizer 1 segundo, eu vou ter meio litro a menos. Então, 7,5. 2 segundos, já perdi 1 litro, portanto, 7.
Se passaram 3 segundos e a quantidade de água que vazou foi de 1,5 litro, então eu vou ter aqui 6,5 e assim por diante. Conforme o tempo passa, a quantidade de água vai diminuindo até chegar a zero, não é verdade? Então, como é que eu faço para representar isso no plano cartesiano? Primeiro, vamos pensar quem é que depende de quem. Aqui, a quantidade de água depende do tempo. Por quê? Porque o furo está ali, a vazão é constante, não é? Eu não estou repondo água, eu não estou tirando água do balde de forma alguma, eu não coloquei o dedinho no furo do balde, então a água está saindo. Então, só depende do tempo, não é verdade? O tempo é aquilo que a gente chama de variável independente. Ninguém depende dela, é o nosso x. O y, no caso, vai ser a nossa variável dependente, vai ser a quantidade de água que está no balde. Portanto, a gente vai ter aqui, no nosso plano cartesiano, o tempo em segundos aqui, que vai ser o nosso x, e aqui a quantidade de água, que vai ser o nosso y. Como é que a gente traça, então? Quais são os pontos que a gente tem a partir dessas informações? Bom, a gente tem o ponto 0 e 8. Como é que a gente encontra esse ponto aqui? Eu vou anotar ele aqui, 0 e 8. Como é que eu encontro esse ponto no plano cartesiano? Eu vou olhar lá na nossa origem, que é o encontro das duas retas ortogonais, né? Essas duas retas são ortogonais. Então, para x igual a 0, eu tenho y igual a 8. Então, esse pontinho em cima do eixo está aqui, o nosso ponto 0 e 8. Encontrei ele ali. Beleza. Agora, com 1 segundo, eu tenho 7,5. Eu perdi meio litro de água. Então, lá no x igual a 1, não é verdade? No x igual a 1, eu tenho y igual a 7,5. Como é que eu faço essa anotação? Eu venho aqui, vou até o 7,5, que está aqui, e marco o pontinho. Olha só. Então, eu tenho x igual a 1 e o y 7,5. Beleza? Para o tempo t igual a 2 segundos, eu tenho y igual a 7. Quer dizer, desceu mais um pouquinho, na verdade. Vou anotar esse ponto aqui. Então, para x igual a 2, eu tenho y igual a 7. Aqui, x igual a 2, y igual a 7. Esse é outro pontinho. Tudo bem? E vamos fazer isso para o último, x igual a 3, y igual a 6,5. X igual a 3, y igual a 6,5. Tá bom? Então vamos lá. 3, 6,5. É bem aqui. Olha só que interessante, tem uma escadinha de pontinhos aqui. Só que o tempo, ele é contínuo, então a gente pode traçar uma reta bem aqui, não é verdade? Uma retinha que passa por todos esses pontos. Olha só, assim. Oh, deixa eu encontrar aqui, onde é que tá? Aqui. Então, essa é a reta que mostra como é que as grandezas variam. O que você quer dizer com isso, Romenick? Olha só que interessante. Conforme o tempo aumenta, a quantidade de água dentro do balde diminui o nosso y. A gente pode olhar para isso dessa forma, não é verdade? Para o tempo t, para o tempo em segundos igual a 8, a gente vai ter ali, olha só, aqui 4 litros de água no balde, já foi metade praticamente. Espera aí, se em 8 foi metade, onde é que esse pontinho aqui vai bater? Ah, se eu seguir a reta ele vai cair aqui, ó, lá no 16. Então eu consigo fazer esse tipo de análise sem ter que fazer conta. Então, aproximadamente em 16 segundos, eu sei que a minha água vai acabar do balde. Essa é a vantagem da gente olhar para um gráfico de uma função, para o gráfico da variação entre duas grandezas. Eu consigo observar como é que elas variam e dizer lá na frente como que vai ser o comportamento delas. E aqui para trás, como é que vai ser o comportamento delas. Deixo aqui uma pergunta bastante interessante e que eu trago a resposta no próximo vídeo, tá bom? Por que é que essa reta eu não posso estender aqui para trás, para x negativo? Por que não faz sentido? Vocês conseguem me dizer? Então vamos lá. Gente, eu vou dar mais um exemplo. Lembra do Pedro, aquele que fez aniversário esses dias? Bom, o Pedro, ele convidou umas crianças para irem lá na casa dele, né? Os amiguinhos dele foram lá de novo para fazer aquela bagunça, jogar um pouquinho, enfim. Eles foram lá e a mãe foi comprar, claro, uns lanchinhos para as crianças, não é verdade? Só que foram chegando cada vez mais crianças. Primeiro chegou um, depois dois, depois três. Na padaria tem uns sanduichinhos muito gostosos. O pessoal adora aquele pãozinho lá.
e esses lanchinhos custam R$2 cada um. Se foram chegando crianças, conforme a mãe vai aumentando o número do pedido de lanches, o custo desses lanches vai aumentando também. Olha só aqui no papel como é que fica. Eu vou colocar para 5 crianças, só para a gente ter uma ideia. Uma criança, então, o lanche custa R$2. 2 crianças, 4. 3 crianças, 6. 4 crianças, R$8. E, finalmente, para 5 crianças, o lanche sai por R$10. Se fossem chegando mais amiguinhos, ou se fosse uma outra festa em que ela também precisasse encomendar sanduíches, como é que a gente faria isso para enxergar graficamente a variação entre o custo do lanche em função do número de crianças? Bom, a gente coloca isso no gráfico, no plano cartesiano, da mesma forma. A gente consegue aqui observar que a gente tem o x, que vai ser o número de crianças, e o custo do lanche, que é o y. Afinal, o custo depende do número de crianças. Então a gente tem lá o ponto 1 e 2, a gente pode colocar aqui, na verdade. A gente aprendeu que é uma perpendicular em relação ao eixo x, que é esse daqui, e o eixo y, que é esse daqui. Como eu estou usando a malha quadriculada, eu já garanto que isso daqui é perpendicular, porque a malha é construída dessa forma, na verdade. O outro pontinho vai ser o ponto 2 e 4, ou seja, x igual a 2, y igual a 4, x igual a 2, y igual a 4, o outro pontinho x igual a 3, y igual a 6, x igual a 3, y igual a 6, que é esse pontinho aqui, x igual a 4, y igual a 8, tranquilo? Tudo bem até aí, não é? X igual a 4, então a gente segue a retinha até chegar na retinha do 8, que está aqui, que é esse pontinho aqui. E por fim, 5 crianças, então a gente tem lá que o custo é 10, ou seja, x igual a 5, y vai lá no 10, que está aqui. Olha só. Ah, legal! Então agora a gente tem esses pontos aqui, ponto 1 e 2, o ponto 2 e 4, o ponto 3 e 6, o ponto 4 e 8, o ponto 5 e 10. Bom, Romani, agora que você tem esses pontos, a gente vai lá e desenha a reta, não é isso? Não. Não desenha a reta. E aí é que tá. Essa é a última pergunta que eu vou fazer nesse vídeo. Eu fiz a anterior e vou fazer essa pergunta. E ela só vou responder no próximo, tudo bem? Agora vocês me digam, por que é que nesse caso específico... Ah, esses pontinhos são função? Sim, eles estão na função do custo, né, do custo do lanche em função do número de crianças. Sim, esse é um gráfico de função. Por que então que eu não posso ligar esses pontos? Por que não faz sentido ligar esses pontos? Aguarde, são cenas do próximo episódio. Então, por favor, não esqueçam de assistir a próxima aula para que essa pergunta, né, tenha a sua resposta. Até lá!